Você já conheceu alguém que carrega um sorriso, mas vive quebrado por dentro? Alguém que se tornou exemplo, mas nunca pediu para ser esse exemplo. Kakashi Hatake é esse tipo de pessoa. Por trás da máscara havia mais do que um rosto oculto. Havia luto, cicatrizes e silêncios que gritavam mais alto do que palavras. Não foi o Sharingan que tornou ele lendário. Foi a dor, a perda e o peso de sobreviver a todos que amava. Kakashi foi moldado pela ausência. Mesmo assim, ele permaneceu de pé. Essa é a história do ninja que aprendeu a sorrir mesmo depois de perder tudo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cicatriz do Herói. Já dá um like, se inscreva nesse canal. Kakashi nasceu com dom, mas também com fardo. Ele era filho de Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha, um herói que foi amado até ser julgado. Mas aí é outra história. Porque Sakumo ele escolheu salvar companheiros em vez de concluir uma missão e por isso foi acusado, humilhado e acabou tirando a própria vida. Kakashi viu seu pai ser destruído, não por inimigos, mas pela própria aldeia que ele jurou proteger. Foi nesse momento que Kakashi aprendeu a regra mais cruel do mundo ninja. Sentimentos são fraqueza. Cumprir a missão é o que importa. Essa lógica fria foi o que fez ele sobreviver nos anos seguintes, mas ela também o tornou vazio por um período, por um espaço de tempo na sua história. Na juventude, Kakashi formou um time com Rin e Obito, e o destino foi cruel mais uma vez. Obito era o oposto de Kakashi. Obito era impulsivo, sonhador, ingênuo, mas com coração puro. E num momento decisivo, Obito foi esmagado por pedras e escombros, mas antes de morrer, confiou a Kakashi um presente: o seu olho, o seu legado, Sharingan. Só que a tragédia ainda não havia terminado. Pouco tempo depois, Rin, a sua parceira, também morreu, pela mão de Kakashi, porque ela escolheu pelas mãos dele para proteger Konoha, e o peso dessa morte nunca abandonou Kakashi. Kakashi sobreviveu tudo isso, mas não saiu ileso. Ele passou a carregar em silêncio a culpa de ter sobrevivido a essa história cruel que entrelaçava a sua existência. Kakashi cresceu com uma reputação implacável, frio, habilidoso, o ninja copiador. Copiou mais de 1000 jutsus, foi ninja de elite, foi Ambu, serviu nas sombras e matou quando foi preciso. Mas no fundo ele estava perdido, até que recebeu uma missão diferente: treinar um certo time aí, Naruto, Sasuke e Sakura. Foi a chance do recomeço, mas também o medo de perder tudo de novo. Ele ensinou seus alunos não com técnicas, mas com dor. Ensinou que abandonar os amigos é pior que lixo. E era a frase do seu amigo do passado, Obito. Mas agora era a essência de Kakashi. Ali, ele começou a se curar. E com o time 7, ele começou a entender e a aprender mais do que só camaradagem. Ele começou a entender que a vida não era apenas escuridão. Durante as guerras, Kakashi continuou lutando, mas já não era mais por glória, era pela paz. Lutou contra o próprio passado, quando ele enfrentou Obito. Foi ferido, desafiado, vencido, mas também perdoado. Quando Obito voltou,
agora como inimigo, Kakashi o enfrentou e chorou, porque ele sabia. Aquilo poderia ter sido ele. A grandeza de Kakashi não está no fato de nunca ele ter caído, mas de ter se levantado todas as vezes que caiu. Mesmo sem Sharingan, mesmo sem equipe, mesmo com o coração em pedaços, ele se tornou o sexto Hokage, por exemplo, não porque ele queria ser o sexto Hokage, mas porque ele entendeu que liderar também é proteger. Proteger com palavras e não apenas com jutsus. Proteger com experiência, não apenas com poder. E assim se desenrolou a história de Kakashi Hatake. Mas e depois de tudo? E aí? Kakashi nunca procurou glória. Ele nunca quis fama. Ele apenas quis um pouco de paz. É fácil a gente amar personagens barulhentos, só que aqui, esse personagem em si, difícil é perceber o poder, né, daqueles personagens que sofrem em silêncio. E Kakashi representa uma geração de pessoas aqui que aprenderam a sorrir para não preocupar os outros, que ensinam o que nunca receberam. Pais que ensinam amor que nunca receberam amor. Pais que ensinam para os filhos uma conta de matemática, mas eles nunca tiveram isso dos pais deles. Pessoas que cresceram ou viveram sozinhas e constituíram famílias ou amigos. E aqui se representa Kakashi Hatake como personagem e com as suas camadas nessa história. Porque ele tem a sua importância, a sua grandiosidade nessa essência de ser aquele personagem, aquele tipo de pessoa representado no personagem que é aquele que sofre calado. Você não tem nada a ver com os meus problemas, então não tem por que te julgar. E aqui tem uma das coisas mais importantes, que é umas cenas que ele fala com Sasuke Uchiha. Sasuke fala para ele em um determinado momento: você não sabe o que eu passei, você não sabe o que aconteceu. E ele fala: eu sei o que você passou. Mas você tem ideia do que é você perder os seus pais? Do que você ter o seu irmão, matar a sua família e fugir, e ter todo o seu clã dizimado? Você não sabe o que é ter as pessoas que você mais ama, o que é perder as pessoas que você mais ama. Tem isso no episódio, se eu não me engano, não no Shippuden, no Naruto clássico. Antes de Sasuke fugir da aldeia, né? Sair e treinar com Orochimaru. E Kakashi falou algo muito interessante para ele aqui. Você não sabe o que você tá falando, né? Garoto, você chegou atrasado na fila do que é sofrer pela ausência ou por ter entes queridos que foram tirados da sua vida. Kakashi, ele cresceu sozinho, assim como Sasuke, assim como Naruto. E essa profundeza desse personagem, ela é interessante nisso aqui. Foi um personagem que nunca se virou contra a Folha, ele nunca se virou contra as pessoas que ele sempre quis proteger. Nunca se revoltou, mas sempre sentiu a culpa de ter perdido o amigo, de ter matado a própria companheira, que o amava, por sinal. Claro que eu teria muito mais coisas, né, para colocar dentro desse vídeo, muito mais detalhes. Se você quer um vídeo
mais completo sobre o Kakashi. Vamos falar sobre esse personagem ainda um pouco mais, mas se você quer mais detalhes ainda sobre esse personagem, comenta aqui embaixo. Ou algum outro personagem que você quer ver nesse canal, tá? E não se esqueça de se inscrever para ser notificado sobre os próximos vídeos, né? Ative as notificações e comente aqui qual é o personagem que você gostaria, ou a continuação, ou um vídeo mais completo sobre Kakashi Hatake. E por que eu te falo isso? Porque esse personagem é aquele personagem que protege os outros mesmo estando cansado. Ajuda os outros mesmo não olhando para si. O autor de Naruto, Masashi Kishimoto, ele criou Kakashi como um símbolo em camadas. Por fora, um ninja perfeito, mas por dentro, um órfão, um filho marcado, um amigo em luto, um homem solitário. Kakashi, ele é a cicatriz viva da guerra daqueles que sobrevivem. Mas também é o exemplo de que a dor, ela pode nos ensinar compaixão. Que a dor, ela pode nos ensinar a ser mais compreensível com a dor dos outros. Assim como ele olhou para a dor de Sasuke e ele entendia Sasuke. Porque ele passou por aquilo. Esse é o peso desse personagem. Talvez aqui você tenha se identificado com o Kakashi. Ou conhece alguém, assim, que talvez entenda o que é seguir em frente sem ter todas as respostas. Talvez você já tenha perdido algo ou alguém, mas você tem que sorrir para esconder o que você sente. Porque esse é o legado de Kakashi. E o legado dele é claro. Não importa quantas vezes você quebre, não importa quantas vezes você cai, você pode se levantar e pode reconstruir. Mesmo sem Sharingan. Né? Mesmo sem você ganhar um Sharingan. Mesmo sem a pessoa que você ama, você pode seguir. Mesmo sem forças aparentes, você pode reconstruir. Você pode ser o herói de alguém. Assim como Kakashi foi. Até o próximo vídeo.